Oiê, esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o feminino sagrado, tudo que envolve essa energia, tudo que está conectado com esse mundinho, né, tão grandioso que é o feminino. Então fica aqui comigo se você quer desmistificar tudo isso e ter um novo olhar, escute, né, tenha uma escutativa para poder reformular tudo isso na sua mente de uma forma que nem todo cada um tem uma ideia e o quanto essa ideia é uma ilusão ou não é uma ilusão. Bom, seja bem-vinda. Eu sou Vanessa Lazarotto, se você não me conhece ainda, mentora, terapeuta, guiança espiritual há 10 anos nesse movimento já. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu quero falar uma dor profunda de todo esse processo. Então vamos falar do feminino, né. O que o feminino traz, o que ele engloba, qual é o movimento que ele traz, tá. Eu eu há muito tempo, né, eu acredito que uma das melhores bênçãos que eu tive, né, um dos processos mais, grandiosos que eu tive na minha jornada, realmente foi conectar com esse feminino, né, aprender sobre como lidar com isso na prática, na vida comum, na vida cotidiana, como trazer isso para a nossa realidade, né, porque é muito bonito, o que a gente lê, o que a gente busca, o que as pessoas falam, mas o que que é essa energia, né. Então, logo de cara, quando eu comecei a estudar lá, né, acho que já fazia logo de cara não, acho que vamos ser honesta, né, umas 2 umas 2 jornadas de 1 ano cada uma, eu consegui compreender, eu demorei bastante, né, gente, muito, para te ver como não é fácil a gente mudar um padrão que está dentro da gente. Então eu demorei muito tempo, uns 2 anos mais ou menos, para compreender como é que eu lidava com esse meu feminino, como ele realmente vivenciava dentro de mim, como, o porquê que as coisas eram tão pesadas, né, o porquê que a minha dinâmica, né, nos relacionamentos também e tudo mais, tá. Bom, para quem não sabe, né, eu tive 7 relacionamentos, né, casei com o 8º. Eu falo que tive 7 e casei com o 8º, né, parece até um número meio místico, né. Mas nem conto, né, porque esse relacionamento que eu estou, né, que eu, eh, assumi, né, em ficar com ele, né, nele, porque é isso, você faz uma escolha e você tem que arcar com as consequências disso, né. Então a gente também tem que lembrar disso que existe, concessões a ser feitas e lugares para se ocupar, né. Então dentro da visão sistêmica a gente traz muito isso, assim, esse olhar de que cada um tem o seu lugar nessa dinâmica, né, do relacionamento e o quanto isso faz diferença, né, na nossa vida, nas nossas dinâmicas, no nosso cansaço, no nosso resultado final, tá. E é bem importante que você compreenda isso. E se você ficar com dúvida, mande mensagem para mim aqui embaixo, vou responder com muita dedicação, né, ou agenda uma consulta também, né, uma mentoria aí para a gente estar olhando para esse feminino, é muito importante isso, tá. Então, já liderei muitos grupos, muitas vivências, muitos, processos, né, dentro desse feminino sagrado. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a energia. O que é essa energia? O que que ela nos traz? Qual é o movimento, né, de tudo isso? Então esse movimento fala muito sobre a energia sacro, né, essa energia que está, de alguma forma, movimentando dentro de nós esse processo. Então é bem interessante isso, porque eu às vezes a gente não para pensar, né, que eu quero abundância divina, que eu quero, sabe, a felicidade, que eu quero prosperar na vida, e o que está me sabotando, né, com isso. Ou às vezes você direciona tanto essa energia para isso, que aí acaba refletindo nas outras negativando, né, as outras áreas.
E tudo na vida a gente precisa de um equilíbrio, tudo, tá. Para você aí, mulher ou homem que está me assistindo, né. É bem importante que os homens também assistam, tá. Peguem e mandem para os homens esse vídeo. Nem todos vão assistir, é claro. Mas é importante porque ele vai, de alguma forma, compreender um pouco mais esse lado, assim, e tal. Então, a gente está falando do chakra sacro, né. Para quem não conhece chakra, tá tudo bem, gente. É a energia sexual, né, que fica ali, né, dentro nesse chakra é onde está o útero. Homens e mulheres têm esse chakra, tá, essa energia vital, né, na verdade. Então o que que acontece? Mas a mulher ela tem, o órgão, né, que é o útero, que acaba, somatizando muito mais do que o homem, né, por isso que ela tem tantos problemas. Então todas as mulheres que têm doenças, se você é uma delas, né, tá com algum desequilíbrio, né, nessa parte, energia de vital, de vitalidade, de movimento e tudo mais, tá. Então eu tenho percebido e recebido muitas queixas, né, de mulheres, né, mais velha na menopausa, que aí ok, beleza, mas mulheres jovens também, falando sobre a falta de libido. É um tema que eu tive uma dificuldade de vir aqui falar, tá. Tive uma dificuldade, tá, uns certos bloqueios e tal, porque eu vejo que é uma dor latente, né, muito forte, assim, e tal, e aí até conversei com uma outra terapeuta, que atua aqui comigo no instituto, ontem, e ela falou para mim que isso também ela está vendo no consultório dela, e aí eu falei: "Opa, vou ter que falar sobre isso mesmo, tá, por isso que eu tô aqui". Então se você conhece já alguma amiga, né, que tá com falta de libido, já manda esse link para ela, hein, já compartilha, seja amiga de verdade, que as amigas são assim, né, compartilha as coisas boas. E, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa falta de equilíbrio, né, porque o libido me mostra muito a falta de equilíbrio dentro das outras partes, e principalmente dessa fonte vital de vida, que é aí o nosso chakra sacro, né. A gente tem um chakra um pouquinho mais abaixo, que é o chakra base, que é que capta a energia e que nos firma na terra. Ele também está vinculado a essa questão. Então ali a gente já começa tendo 2 movimentos. E a gente influencia os 2 movimentos quando o libido está baixo. A baixa libido, ela mostra que você está desconectada da vida, que você está desconectada do mundo, da terra, que você, de repente, está mais aqui no mundo mental, no mundo, sabe, mais lá em cima voando, e realmente é necessário trazer para a terra, para essa esse processo. Eu sempre falo que eu não sou uma mentora que te eleva energeticamente, no sentido de você acessar um mundo, né, da tua egrégora, dos teus mentores e tal, não. Eu vejo que o maior aprendizado que a gente tem nesse caminho é aprender a caminhar na Terra, porque a gente é já o espírito, a gente já é a nossa alma, né, e isso a gente conhece, não tem consciência mental aqui real, mas a gente conhece muito bem sobre isso, tá. Não é uma coisa que, ah, uau e tal, né. É uma coisa que tá aí, né, na nossa realidade e tudo mais. Mas, vamos lá. Então, entender esse processo de que, a gente precisa se firmar na terra, a gente precisa perceber aí o que está nos levando, nos distanciando, né, de amar a vida. Olha que forte isso. Então o que que de repente está acontecendo, ou que aconteceu, ou o quanto você está conectada somente com alguns lados materiais e mentais e profissionais, que você está tão desconectada, né, da sua essência divina, da sua força vital, do seu processo, né. Então, também tem todo esse lado, tá. São muitas coisas, tá, muitas coisas. Então a gente aqui vai ficar, né, focada mais em tentar mostrar para você o quanto que é importante, olha, escuta só isso, o quanto é importante você se conectar com a terra, tá, de verdade, com a terra mesmo, né. Minhas mãos estão todas sujas, gente, eu tô cortando açafrão, né.
estou fazendo coisas conectada com a terra, raízes. E então entender e olha que interessante, né, eu tô aqui falando da força vital, do nosso potencial feminino, e eu tô trabalhando com a cor laranja, que está totalmente correlacionado a isso, tá. E é muito incrível esse processo, né. A abundância divina, ela está muito correlacionada com o laranja, tá. Que é uma energia que é a cor do nosso chakra sacro também, se você não conhece, né. Ah, e eu tenho um curso maravilhoso, tá, que é o Despertar, eu vou botar aqui na no link aqui embaixo, tá. Se você quer conhecer um pouquinho sobre isso, de chakras, de corpos e tal, né, se não é a tua pegada, tudo bem, deixa pra lá. Mas é bem interessante, tá. Eh, então, é esse movimento, entender a potência que tem, que quando eu consigo, olha bem, quando eu consigo alinhar isso em mim, a minha vida começa a tomar outra forma, né. O libido, ele está correlacionado ao prazer da vida. E gente, isso é aí que é o segredo, esse aqui é o ouro, segura essa, lembra e anota, o libido está correlacionado com, né, honrar a vida. A vida que você recebeu dos seus pais, dos seus ancestrais, e aí a gente traz um pouquinho a constelação, né, é muito importante esse movimento, também perceber isso, né. Por que que você, de alguma forma, né, não está tendo prazer em viver, não está alcançando a alegria, a felicidade, esse movimento todo, sabe, que são muito importante, porque são nas pequenas coisas, né. Eu estava aqui fazendo um trabalhinho de mulher, e aí eu senti: "Cara, agora é o momento de eu gravar esse vídeo falando sobre isso para as mulheres", né, e para os homens que querem conhecer um pouquinho melhor esse mundinho, né, nosso, que não é nada fácil, que é desafiador. Então é muito importante que os maridos, os homens que querem realmente ter um relacionamento saudável, também tenham conhecimento sobre isso, né, porque isso ajuda muito no relacionamento, tá. E a gente precisa também entender que a gente tem que ensinar os nossos companheiros tudo isso, tá, a gente tem que mostrar isso, né. Hoje é muito interessante isso, porque o meu marido hoje ele já sabe, tá, claro que foi um ensinamento, assim, mas ele já sabe que período eu estou do meu processo lunar, que é na no meus períodos menstruais. Ele já sabe, ele já reconhece pelo meu movimento. Mas aí eu te pergunto, primeiro você tem que se conhecer. Você precisa saber como você é em cada ciclo, né. E essa também é um grande aprendizado para a gente ativar essa libido, sabe, porque você não está todo o tempo, né, com a alta libido, isso é normal, porque a gente passa por quatro, né, olha os dedinhos laranjas, 4 períodos durante uma lua completa. Então entender esse processo, porque é muito importante que você se conheça para exigir algo de alguém, porque você precisa ensinar sobre você, como você é, como você fica, qual que é o período que você está de boa, qual que você está bem e tal. Hoje meu companheiro, ele super reconhece já os meus períodos, isso é bem legal. Isso faz toda a diferença no relacionamento, né, e na nossa dinâmica, né, até mesmo quando eu estou na velha, e ele está compreendendo que nesse período é melhor, né, não fazer brincadeiras e tudo mais. Então a libido, ela e esse poder feminino, e esse poder de manifestação, ele está muito correlacionado com tudo, tá. Então vamos lá, algumas dicas, né, se eu posso te dizer. Vamos lá. Olha bem, você primeiro precisa se conhecer, conhecer o seu ciclo, compreender essa dinâmica que acontece em você mesma. Olha bem, esse é o movimento, tá? Segundo, você precisa se aterrar, se conectar com aqui e agora, se conectar com a vida, honrar né, perceber os seus ancestrais, resolver problemas com a mamãe e com o papai, muito importante, tá? Ó, eu tô falando aqui, ó, gente, isso aqui é fundamental, tá? Compreender, né, e perceber quando você está desconectada,
e fazer um pequeno esforço diário para essa conexão. Pequeno, tá? O que que é o pequeno esforço? Uma dica: colocar os pés na grama ou na terra, né, mas na grama, né. De repente, assim, você está muito desconectada, mexer nas suas plantas, trocar a terra, fazer esse processo, sabe, de perceber isso, perceber que o poder feminino, né, é tão poderoso que nos foi tirado, tá. Então, tomar uma ação de: "Eu quero mudar, eu desejo realmente me reconectar comigo", e isso, gente, nós não estamos falando só da libido, tá. Porque quando você se reconecta, quando você se firma, dificilmente você vai ter crise de ansiedade, vai ter depressão, né, porque tudo isso está correlacionado à desconexão, tá. Então, quando eu estou presente, quando eu consigo ter pequenos instantes de presença real, e isso já me afasta de todos esses possíveis coisas. Então, entender tudo isso, né, qual dinâmica, que eu posso compreender ali e que pode me auxiliar, tá. E se você olha bem, como eu falei, tá, a gente aqui, a gente tem assim: "Ah, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre essa questão de chakras, Vanessa". Aí eu vou colocar ali o curso Despertar, tá. É um curso maravilhoso, super rápido e tal, eu falo sobre os 7 corpos principais e a potencialidade dele, tá. Mas se você quer mudar a tua frequência e tudo mais, fazer um desafio comigo, que tal? Hã? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo também o RAM, que é o meu desafio de 21 dias, onde eu trago, né, realize através da manifestação. E aí você pode também mudar a tua energia frequencial, todo esse movimento, tudo que você pode, né. Eu até vou colocar um pequeninho trecho aqui depois, de um depoimento de uma pessoa que já fez o RAM. E olha, tá, vocês vão se surpreender, porque eu mesma me surpreendi com o depoimento dela, tá. Então, o RAM é para todos, né, para mulher, para homem e tal. A gente tem vários cursos também e, claro, se você de repente se conectou com essa mentora maravilhosa e você quer fazer uma mentoria comigo, será uma honra para mim, também vou colocar aqui meu WhatsApp. A gente tem um grupo de mulheres onde eu vou trazer uma masterclass agora falando mais sobre isso e tal. E ali você também pode receber informações, tá, se conectando com outras mulheres que estão buscando isso, e a gente pode ali estar se conectando mais próximo, ok? Vou colocar o grupo aqui embaixo também e, claro, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com outras mulheres que você acha que vai ser tocada e curtir, né, e seguir, né, o nosso canal, se você ainda não está seguindo. Eu vejo você e honro a sua existência. E é uma honra para mim estar aqui na sua presença. Gratidão. Pode fazer. E você percebeu alguma mudança, assim, como mulher? Sim, nossa, você fez também uma Gisele com uma libido muito mais, Hum, incrível, falando da parte sexual, né, sim. mais tranquila, mais sem tanta coisa na cabeça, sem tantos, como é que eu vou dizer, freios, assim, né, de não ter prazer no geral, assim, né, de não se permitir ter prazer na vida, em todos os sentidos também, né, porque se eu não me permito ter prazer ali, eu também não me permito me divertir, que é o Sim. caso, se divertir na vida no geral, né. Então isso mudou muito, porque daí eu também, a gente está organizando para sair, para ter uma diversão também, né, antes a gente não tinha essa organização. Então tudo está sendo, assim, bem organizadinho para que a gente tenha todas as tenha um equilíbrio, assim, né, não só sair do modo sobrevivência, viver mesmo, assim. E o que que e qual mensagem que você daria para as pessoas para em relação ao RAM, esse desafio de 21 dias aí? Pode cair de cabeça, porque vai ser incrível, não precisa ter dúvida, só pega e faz certinho. Faz todas as atividades bem certinho, leva a sério,
reflete bastante, presta atenção no dia a dia, né, com bastante consciência, porque acessar esse outro eu incrível, mais evoluído, é a coisa mais incrível. Vale muito a pena e, nossa, como eu falei, teria que ser 365 dias, não 21. Gratidão, Gisele. Tá bom, tchau. Tchau.